dias que está bem alta, né? E o aquecimento global nada mais é do que o aumento anual da temperatura do planeta, né? E um dos fenômenos que mais é responsável por isso é o efeito estufa, né? Ele vem intensificando tudo isso que está acontecendo com essas mudanças. E aí, os gases desse efeito aí que estão contribuindo é o monóxido de carbono, dióxido de carbono, clorofluorcarbono, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e o metano. E isso também vem acontecendo por conta das ações humanas, como o desmatamento que eu coloquei ali. As queimadas, elas são uma das principais causas. Por quê? Porque elas liberam milhões de toneladas de CO2, que é o gás carbônico, que ele polui o ar, fazendo com que a temperatura aumente. Outra causa é o desmatamento. As árvores captam grande parte dos gases que geram o efeito estufa. Reduzindo a quantidade das árvores, a temperatura vai subir, porque esse gás, esse efeito estufa, vai ficar na atmosfera, fazendo com que a temperatura suba. Outra causa é os lixos. Com o acúmulo de lixo, há muita liberação de gás estufa, aumentando a temperatura. Ou seja, quando está lá nos aterros, lá nos lixões, esse acúmulo faz com que seja liberado muito o gás estufa, gerando isso que vai para a atmosfera, aumenta a temperatura. As causas do efeito estufa estão relacionadas para a maioria dos cientistas com uma prática humana realizada de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para as gerações futuras. Assim, formas de degradação ao meio natural, como a poluição, as queimadas, o desmatamento, estariam nestas um dos principais elementos causadores desse problema climático. Então, aqui tá algumas causas que podem gerar o aquecimento global. Irei explicar sobre as consequências do aquecimento global. E dentro dessas consequências temos as transformações estruturais e sociais do planeta provocadas pelo aumento das temperaturas. Primeiro, o aumento das temperaturas dos oceanos e derretimento das calotas polares, eventuais inundações das áreas costeiras e cidades litorâneas, em função da elevação do nível dos oceanos, aumento da insolação e radiação solar, em virtude do aumento do buraco ou a camada de ozônio, e intensificação de catástrofes climáticas, tais como furacões e tornados, secas, chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. E por último, extinção de espécies em razão das condições ambientais diversas para a maioria delas. A situação do aquecimento global é bem preocupante. Ele vem me preocupando já faz anos, desde a era pré-industrial. Já tem aquecimento estimado para 1,5 graus Celsius a mais do que a era pré-industrial. Em 2022, o aquecimento global vai ser o maior já registrado, tirando 2016 do topo do ranking. E a temperatura até 2050 pode atingir a 2 graus Celsius a mais do que já está. Como combater o aquecimento global? A primeira forma seria optar por fontes renováveis e não poluentes de energia, diminuindo ou até abandonando a utilização de combustíveis fósseis, tais como o gás natural, o carvão mineral e principalmente o petróleo. Por parte das indústrias, a diminuição das emissões de poluentes na atmosfera também é uma ação necessária. Outra forma de combater o aquecimento global seria diminuir a produção de lixo através da conscientização social e do estímulo de medida de reciclagem, pois a diminuição na produção de lixo diminuiria também a poluição e a emissão de gás metano, muito comum em áreas de aterros sanitários. Soma-se a essas medidas a preservação da vegetação, tanto dos grandes biomas e domínios morfoclimáticos, tais como a Amazônia, como o cultivo de áreas verdes no espaço agrário e urbano. Assim, as consequências do efeito estufa na sociedade seriam atenuadas.